O século passado foi profundamente marcado por crises, guerras e revoluções. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, crise de 29, Segunda Guerra Mundial e os eventos compreendidos naquilo que chamamos de Guerra Fria. Eventos que de alguma forma todo mundo se envolveu. Algumas pessoas mais profundamente e outras menos. Hoje falaremos de um sujeito histórico que se envolveu diretamente e influenciou todos os exemplos que eu citei há pouco. Uma figura polêmica, atuante e singular. Josip Broz Tito. Josip Broz Tito nasceu na Croácia no dia 7 de maio de 1892 e era filho de lavradores. Seu pai era croata e a mãe eslovena. Aos 12 anos, ele largou a escola para trabalhar como mecânico, e essa parecia que seria sua vida. Entretanto, ela foi entrecortada radicalmente por um evento importantíssimo: a Primeira Guerra Mundial. A região já era conturbada devido aos confrontos locais, mas quando, em 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado por nacionalistas sérvios, tudo piorou muito e a guerra começou. A Croácia não foi um campo de batalha muito importante durante o conflito, mas soldados foram para tudo quanto é canto. Tito, inclusive, lutou pela Áustria-Hungria e isso teve consequências interessantes para sua vida. Ao lutar na Primeira Guerra Mundial, Tito foi ferido e capturado na frente russa em março de 1915. Ou seja, nosso rapaz ficou preso na Rússia, mas isso não duraria nem até o final da guerra. Veja bem, em 1915 a Rússia ainda era um império, mas as coisas estavam prestes a mudar, para a sorte de Josip. Em 1917 aconteceu outro marco histórico importante que atravessou a vida de nosso personagem: a Revolução Russa. Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Bom, os bolcheviques não tinham interesse na agenda que levou a Rússia para a Primeira Guerra, o que levou à liberação de Josip Broz, que acabou ficando por lá mesmo, se integrando também ao Exército Vermelho de Trotsky para participar ao lado dos bolcheviques na Guerra Civil de 1918 a 1920. A experiência ao lado dos russos foi crucial para Tito, que voltou para a Croácia e tornou-se um proeminente organizador político e sindical. Muito bem, agora é hora de entender onde ele estava fazendo política. A Iugoslávia tornou-se uma nação após a Primeira Guerra Mundial. Era um reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Não foi uma união fácil, mas em 1929 esse reino se consolidou no chamado Reino da Iugoslávia. Tito, no ano em que o reino se consolidou, foi preso como agitador e ficou encarcerado até 1934. Depois de ser liberado, viaja a Moscou e fica por lá por mais ou menos um ano. E então, em 1936, vai para Paris, encarregado de organizar as brigadas internacionais que se dirigiam à Espanha. Sim, Tito foi parar no meio da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi um conflito pesado que prenunciou o tipo de guerra que aconteceria logo após seu fim em 1939. Durante o conflito, os nacionalistas partidários de Francisco Franco tiveram apoio dos fascistas e dos nazistas, enquanto os republicanos da Frente Popular receberam apoio do comunismo internacional, sobretudo da União Soviética. Além disso, vários voluntários também participaram da Guerra Civil Espanhola. Foi o caso do escritor George Orwell e de nosso Josip Broz, que retornou à Iugoslávia antes do fim do conflito. A questão é que havia muito o que fazer em sua terra. Muito bem. Em 1937, é eleito secretário-geral do Partido Comunista Iugoslavo e, no ano seguinte, vai para Moscou. Então,
Em 1939, retorna clandestinamente à Iugoslávia e toma parte no 5º Congresso do Partido Comunista, que decide apoiar a neutralidade do país na Segunda Guerra Mundial, que acabara de estourar. Mas muito bem, quais seriam os possíveis motivos para essa decisão? Vários. O primeiro é que o país era jovem e desguarnecido. Sua posição não era das melhores e, mesmo para o lado dos comunistas, não havia muito como se colocar contra o eixo, visto que naquele momento foi assinado o Pacto Ribbentrop-Molotov, ou Pacto Germânico-Soviético, que definia a não agressão entre a União Soviética e o Terceiro Reich. Mas tanto a neutralidade iugoslava quanto a não agressão aos soviéticos terminariam em 1941. Hitler invade e divide a Iugoslávia pouco antes de atacar a União Soviética. E, bom, vamos explicar como isso funcionou. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o reino da Iugoslávia era governado pelo príncipe Paulo, e os nazistas o coagiram a aderir ao eixo em março de 1941, quebrando a neutralidade. Só que isso não foi uma medida popular. A união com o eixo fez com que nacionalistas sérvios depusessem o príncipe Paulo do poder, o que motivou a invasão alemã em 6 de abril de 1941. Primeiramente, a Alemanha realizou a divisão territorial da parte da Iugoslávia e forneceu territórios iugoslavos para a Itália, Bulgária e Hungria. Uma porção foi ocupada pela Alemanha e outra parte considerável foi utilizada para a criação do Estado independente da Croácia. O Estado croata era um Estado fantoche. Isso porque, apesar da aparente independência, os croatas foram obrigados a aceitar a presença de tropas nazistas na região. Além disso, assuntos internos sofriam a interferência alemã, como a nomeação de autoridades locais e a inauguração de um partido de extrema-direita chamado Ustasi. Também, a Croácia passou a ser governada por Ante Pavelić. A política croata em seu recém-criado Estado era de promover uma limpeza étnica no país, contra as populações de origem sérvia. O plano da Ustasi era matar 1/3 da população sérvia, deportar outro terço e depois reverter os que restaram do cristianismo ortodoxo para o catolicismo romano. Também levantaram o campo de concentração de Jasenovac, local de inúmeras mortes. É aí que começa a história da guerrilha e da resistência contra o nazismo no país. Entre esses grupos, puxo destaque para os chetniks, monarquistas e nacionalistas sérvios, e os partisans, que eram comunistas de diversas partes da Iugoslávia, dentre eles o Marechal Tito. Em novembro de 1942, Tito consegue reunir os diversos grupos étnicos e religiosos em torno do chamado Comitê Antifascista de Libertação Nacional. Eventualmente, os partisãs prevaleceram, contando inclusive com apoio inglês e soviético. Um ano depois, Tito é proclamado Marechal do Exército Popular e presidente do governo provisório. Em 1944, Tito mantém uma conferência com Churchill na Itália, onde obtém seu apoio. E então, no dia 7 de março de 1945, Tito é proclamado presidente do Conselho de Ministros e ministro da Defesa do novo governo instaurado no país. Beleza. Em março de 1945, ele torna-se premier da Iugoslávia. Nos anos seguintes, criou uma federação de repúblicas socialistas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina e Macedônia. E Tito tinha uma forma muito peculiar de entender o socialismo. Durante seu governo, que durou 35 anos, conduziu a Iugoslávia por um caminho que combinava lealdade ao marxismo com uma relação independente e às vezes conflituosa com a União Soviética. Após 1945, as relações entre Tito e a União Soviética deterioraram-se rapidamente. O apoio de Tito aos comunistas gregos foi criticado por Stalin, que acertou com Churchill na Conferência de Yalta, aceitando a hegemonia britânica na Grécia. Além disso, o curso independente de Tito na política externa irritava Stalin, que esperava dos regimes comunistas do leste europeu um alinhamento à sua política exterior. Em 1948,
Stalin expulsou a Iugoslávia do Cominform, uma agência destinada a coordenar a política dos países socialistas na esfera internacional. Foi então, em 28 de junho de 1948, que Tito efetiva o rompimento. Essa decisão separou na prática os laços entre o bloco soviético e a Iugoslávia. E Tito pôs em prática, a partir daí, a política do neutralismo positivo. Tito também reagiu, tratando de buscar assistência militar e econômica com os Estados Unidos. Surpreendida com o pedido, Washington postergou a ajuda. Entretanto, o presidente Truman e seus conselheiros viram em Tito uma oportunidade contra o bloco soviético, visto como monolítico. Anos depois, com a morte de Stalin, os novos dirigentes soviéticos tentaram uma reaproximação com Tito. Vão a Belgrado e suspendem os ataques ao governo iugoslavo. Tito retribui a visita e durante algum tempo tem-se a impressão de que ele até voltaria a afiliar-se ao grupo socialista. Entretanto, jamais alinhou-se completamente ao lado ocidental, tampouco à União Soviética. Manteve ali a conduta neutralista, da qual participaram outras figuras proeminentes como Nehru e Nasser. Enfim, Tito foi eleito presidente em 1953, assim como nos anos seguintes. Em 1963, seu cargo passou a ser ilimitado. E em 1971, estabeleceu um novo sistema de sucessão. Só que Tito seguiu como líder máximo do país até maio de 1980, quando faleceu devido a problemas circulatórios. Tito foi uma figura bastante unificadora na região, e sua morte trouxe os ventos da mudança. O sistema começou a expor suas fragilidades, e os velhos ódios entre as diferentes etnias, regiões e religiões renasceram. Crises econômicas e mudanças profundas na organização política do mundo estavam a caminho. Não demoraria para a barbárie retornar ao país. Mas essa já é uma outra história. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.